Vamos conversar com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cientista político, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, nós acompanhamos há pouco a edição referente à sessão de ontem da CPI da Covid, que contou com o empresário Luciano Hang. Foi uma sessão bastante tumultuada ali no seu começo, houve até uma suspensão por conta da provocação de um advogado em relação ao senador Rogério Carvalho. Depois prosseguiu o depoimento de Luciano Hang, em que ele, na verdade, minimizou diversas declarações que ele já tinha dado antes, dizendo que não é negacionista. No entanto, promoveu aglomerações, apareceu diversas vezes em vídeos sem o uso de máscara e também fez ali a propaganda explícita do chamado tratamento precoce, com remédios comprovadamente ineficazes. Como é que você viu a sessão de ontem da CPI? Bom, Glauco, em relação a novidades, né, a sessão de ontem ela não trouxe grandes contribuições, né? A verdade é que a sessão de ontem serviu muito mais para que a oposição ao governo dinamitasse nomes, no caso do Luciano Hang, né, muito próximos ao presidente, né? Nós vimos bastante esse movimento em relação ao Renan Calheiros, trazendo uma série de vídeos e até mesmo relações de Luciano Hang com deputados bolsonaristas, deputadas também, com o próprio governo, os familiares de Bolsonaro, né, os seus filhos. Então, a estratégia da CPI, de fato, né, foi trazer o Luciano Hang, né, com o objetivo de, enfim, atacar os discursos negacionistas, né, de fato, acertar o calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro, isso é fato, né. Agora, o que chamou mais atenção, sim, foi o dia anterior, né, quando o executivo da Prevent Senior, enfim, negou de fato que a Prevent tem alguma responsabilidade sobre, enfim, os óbitos e até mesmo o uso equivocado dos remédios, quando na verdade a documentação mostra situações esdrúxulas, né, do ponto de vista jurídico, como a modificação de atestados de óbito, e assim como também o uso indiscriminado, né, de remédios contra a Covid que se mostraram, do ponto de vista científico, totalmente ineficazes, né? E aí que vem a grande preocupação, né, em torno das discussões da CPI dessa semana, né? Porque o que a Prevent Senior fez foi uma série de experimentos mal feitos, né? O que se mostrou claramente é que uma coisa é você ser médico, outra coisa é você ser pesquisador. Enquanto pesquisadores, a Prevent Senior deu um show de bizarrices, né? Metodológicas, né? Ou seja, aplicar um remédio já sabendo que, enfim, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, rejeitava os seus usos, né? E isso mostra o amadorismo, né, de toda a cúpula desse governo. Mas o que importa mais, voltando à sessão de ontem do Luciano Hang, é a articulação que houve, né, em relação ao gabinete do ódio, um gabinete paralelo também ao Ministério da Saúde, que orientou o Bolsonaro de forma totalmente equivocada. Então já é um governo Bolsonaro, né, com um baixo nível de instrução, de capacidade técnica de gerir, enfim, a esfera pública, e que contou, por sua vez, né, com, digamos assim, assessores informais absolutamente desqualificados, né, começando pelo Wizard, passando pelo Luciano Hang, a médica, a doutora Cloroquina, entre outros, que, enfim, se mostraram muito mais atentos aos lucros que poderiam obter com a venda e distribuição de remédios com tratamentos ineficazes do que necessariamente com a saúde pública. Isso terá um preço, né? A gente não pode esquecer que quando houve o Tribunal de Nuremberg e depois houve julgamentos, né, dos oficiais nazistas, muitos deles médicos, diga-se de passagem, né? Aliás, existia uma grande quantidade de médicos apoiando o nazismo, né, não muito diferente do que nós vemos hoje no Brasil em relação ao Bolsonaro, mas houve uma série de crimes contra a humanidade devido a experimentos dentro dos campos de concentração, enfim, experimentos que eram bizarros, né, desde colocar chumbo na corrente sanguínea de gêmeos, etc. Né, o doutor Mengele, que foi um médico nazista, ele conseguiu fugir, claro, da prisão que poderia ser feita pelos aliados depois da Segunda Guerra Mundial, mas foi encontrado aqui no Brasil, né?
embora não tenha sido julgado. Mas o peso desse julgamento será histórico, né? A lembrança, né, do que foi feito pela Prevent mostra a bizarrice, né, enfim, de muitos médicos, né, e cúpulas dentro desse hospital, desse plano de saúde, né, os executivos, que de forma totalmente arbitrária, em nome, né, da proteção ao governo Bolsonaro, insistiram no uso desses remédios. Isso terá um peso. E certamente não só Bolsonaro será levado ao Tribunal Internacional de Haia, mas também todos os seus aliados, exatamente por cometerem crimes contra a humanidade. Não se pode testar remédios em seres humanos e muito menos continuar usando esses remédios sem que haja um aval de comitês, comissões internacionais, né, e estudos sérios com metodologias eficazes. E nada disso foi feito, infelizmente, né? Então, daqui para frente, o que nós veremos é o sucateamento, né, de fato, do nome da Prevent Senior, dos seus serviços, o que, por outro lado, traz uma péssima notícia, principalmente para idosos que são sustentados por filhos ou têm aposentadorias baixas e que dependiam do plano de saúde de alguma forma, né, para, enfim, manter o seu bem-estar, já que é um plano mais dedicado aos idosos e tem como público-alvo exatamente os idosos, mas, de fato, isso vai trazer grandes consequências a essa organização, né, a Prevent, uma vez que, enfim, de uma forma totalmente amadora, decidiram, como se estivesse inventando a roda, né, como se estivesse inventando um tratamento revolucionário contra a Covid, enfim, acabaram tomando as decisões equivocadas. E o resultado disso, exatamente, é a ampliação desse genocídio cometido por Bolsonaro. E vale lembrar que hoje nós estamos em crise com a aquisição de compras de remédios radiológicos, né, e fabricação deles pelo INPE, aliás, enfim, pelos institutos federais. E o resultado disso é que muito dinheiro foi gasto em cloroquina e entre outros remédios de tratamento precoce. Houve má gestão dos recursos públicos também. E vejam que, por outro lado, indivíduos que, enfim, padecem de câncer não têm acesso a mais remédios porque o governo, enfim, preferiu gastar recursos com outros remédios ineficazes, né, do tratamento supostamente precoce. Então agora a gente está vendo todo o encadeamento, né, da catástrofe que foi realizada pela gestão do Ministério da Saúde, com ministros como Pazuello, né, e agora o Queiroga, absolutamente desqualificados, que optaram por jogar de acordo, né, com os discursos de Bolsonaro, e a consequência disso são essa tragédia que nós estamos vivendo hoje. A gestão da saúde no Brasil e da pandemia, realizada pelo governo federal, resultou numa grande catástrofe. E, Nicoli, o que a gente vê também pelos trabalhos da CPI é não só uma má gestão por parte do governo federal, mas também uma espécie de conluio com parte da iniciativa privada, quando observamos justamente esse caso da Prevent Senior, uma operadora de planos de saúde bilionária, além de empresários também bilionários e outros nem tanto, que colaboraram com o chamado gabinete paralelo, também com a disseminação de notícias falsas, prejudicando demais o combate à pandemia no Brasil. A gente pode dizer com certeza pelos trabalhos da CPI que existe um segmento da iniciativa privada brasileira que é sócio na prática desse desastre sanitário que o Brasil vive hoje, Nicoli? Exatamente, né? E tudo começa com as eleições de 2018, quando uma série de empresários com um teor, né, e comportamento antidemocrático, né, exatamente por apoiarem os bolsonaristas, né, resolveram embarcar no governo assim que Bolsonaro assumiu a presidência em 2019. No primeiro ano de governo não se notou tanta presença desses indivíduos, a não ser com as cobranças que eles faziam em relação ao governo frente à necessidade de privatizações, redução de impostos, enfim, a agenda de Paulo Guedes. Mas com o início da pandemia, esse mesmo grupo começou a também embarcar no Ministério da Saúde. E, inclusive, para não serem punidos, resolveram criar um gabinete paralelo, né? Porque esse gabinete, juridicamente, né, fica mais difícil de torná-lo culpado, uma vez que não há ocupantes em cargos oficiais. Mas o Ministério Público, né, assim como tribunais internacionais, poderão julgá-los como coautores desses crimes contra a humanidade, né? Ou seja, como literalmente cúmplices das ações de Bolsonaro. Então foi uma catástrofe do início ao fim, né? Ou seja, um governo muito mal escolhido, deram um cheque branco para um sujeito absolutamente ignorante, desqualificado, que é o Bolsonaro,
né, com tendências fascistas, né, declaradas, e obviamente que, uma vez iniciada a pandemia, não se poderia esperar outra coisa a não ser atitudes anti-humanistas, antidemocráticas e, pior, enfim, genocidas realizadas por Bolsonaro, né? Então, esse empresariado todo acabou embarcando nesse discurso bolsonarista, achando que, primeiro, poderia ter algum certo benefício com o não fechamento do comércio e a manutenção, né, da vida cotidiana. Era esse o grande desejo, inclusive, do Luciano Hang, né? Mas o ponto culminante desse apoio irrestrito ao Bolsonaro foi apoiá-lo na compra e na difusão e propaganda, né, do uso de remédios supostamente preventivos e que não são, né? Isso foi demonstrado pela ciência. E óbvio que também há interesses econômicos no que diz respeito à fabricação e compra desses remédios precoces, né? E é um outro ponto que a CPI está investigando, né? Qual é o nexo entre Prevent Senior, enfim, os médicos que defenderam a cloroquina e que, ao mesmo tempo, tinham amplas relações com laboratórios que fabricavam esses remédios. Como tudo isso acabou produzindo, portanto, uma série de vantagens econômicas a uma série de agentes políticos e o empresariado, né, da esfera privada, né? Então, me parece que haverá uma série de condenações, tanto no âmbito interno, mas no âmbito externo, no âmbito internacional. A gente não pode esquecer que haverá consequências que talvez sejam muito mais drásticas do que aquelas aplicadas aqui no Brasil, considerando que parte do Ministério Público e parte, inclusive, enfim, de esferas judiciárias estão ocupadas por bolsonaristas. Nicoli, eu queria agora que você analisasse uma imagem de ontem da sessão da CPI que eu achei bastante ilustrativa. Agora está aparecendo, o Eduardo Quirino colocou ali, Nicoli, e vou narrar, inclusive, aqui para quem está acompanhando pela Rádio Brasil Atual, tem o empresário Luciano Hang chegando ali ao local em que seria realizada a sessão da CPI, amparado do lado direito pelo senador Marcos Rogério e pelo lado esquerdo pelo senador Jorginho Melo. O empresário Luciano Hang não precisa de amparo nenhum, mas mesmo assim os dois estão segurando o braço dele como se estivessem protegendo o empresário, como se ele precisasse ali de segurança. Dois leões de chácara, na prática, dois senadores da República. E eu achei essa imagem um pouco chocante, na verdade, Nicoli, até postei no Twitter, porque para mim representa uma subserviência de parte da classe política ao poder econômico. Inclusive nos depoimentos de senadores governistas ali, e eu digo depoimentos porque poucos, na verdade, fizeram perguntas de fato a Luciano Hang, eles não tiveram qualquer receio de adular publicamente ali o empresário. Teve até um senador, o Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que pediu patrocínio para clubes de futebol do seu estado. Como é que você viu isso? É uma demonstração triste de subserviência de parte do nosso setor político ao poder econômico, ao empresário bilionário? Exatamente, Glauco. E além disso, essa imagem mostra, né, como os bolsonaristas estão unidos, né, em causas absolutamente antidemocráticas, voltadas às fake news, à pós-verdade e, pior, a um genocídio cometido por Bolsonaro, né? Me impressiona como os senadores bolsonaristas permanecem dentro das sessões da CPI defendendo o tratamento precoce, né? Isso que desde abril, maio do ano passado, de 2020, a OMS já lançou uma série de alertas para e não recomendando mais o uso desse remédio, né? Então isso mostra que esses bolsonaristas, eles vão afundar todos juntos. E aí vem outro lado da interpretação dessa imagem, né? Os senadores agarrando com força o braço do Luciano Hang também mostra que eles afundarão todos juntos, né? Não sobrará pedra sobre pedra desse governo, né? E não é uma questão de desejar a morte ou fim desses indivíduos, mas sim que eles sejam culpabilizados pela justiça e que de fato sofram as consequências penais justas e corretas, né? Então, eu acho que essa imagem, assim, de um ponto de vista semiótico, interpretativo, ela leva a dois caminhos. Primeiro, a unidade, a coesão que existe entre os bolsonaristas. Isso, de fato, não vou dizer que é louvável, bem longe disso, mas, o contrário, mostra como houve toda uma ideologia, né, quase de lavagem de cérebros, literalmente, que fazem com que esses grupos se mantenham de uma forma lunática. Esses grupos estão unidos, né, em nome do Bolsonaro.
seja qual for a atitude dele, né? As ações econômicas desastrosas, as ações pandêmicas, aliás, que não foram tomadas na pandemia, que foram mal elaboradas. Mas, por outro lado, essa imagem é paradigmática, porque isso representa também que, se eles estão unidos em todas as pautas, mesmo com os discursos bizarros e esdrúxulos, eles também afundarão todos juntos, né? Isso é fato. E as próximas eleições talvez nos respondam isso. E se não forem as eleições, serão os tribunais nacionais, internacionais, né? E a gente não pode esquecer que, apesar de muitos tribunais de primeira e segunda instância estarem repletos de bolsonaristas, né, e isso foi muito claro na eleição de 2018, na Suprema Corte brasileira, o STF, não, né? E é certo que, cedo ou tarde, esses grupos serão punidos. Importante registrar também que a foto é do Leopoldo Silva, da Agência Senado. Nicoli, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Glauco, eu que agradeço e bom final de semana a todos. Bom final de semana. Conversamos aqui com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cientista político, Paulo Nicoli Ramires. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.